Fala galera, beleza? Quem fala aqui é professor Wagner Graciano, direto do canal Concorrência Zero. E eu vim aqui bater um papo contigo hoje, falar um pouquinho sobre um dos assuntos mais cobrados na prova de sargentos do Exército Brasileiro, da ESA, que é a expansão marítima e comercial europeia. Bom, o que é o assunto expansão marítima e comercial europeia? A expansão marítima e comercial europeia, ela fala sobre as atividades comerciais e marítimas que ocorreram entre os séculos XV e XVI, ali naquela região do Mar Mediterrâneo. Relações que diretamente envolviam Europa, África, Oriente. E falando sobre expansão marítima e comercial europeia, a gente tem que falar sobre como funcionavam as atividades comerciais e marítimas ali no século XV, ou melhor, até o início do século XV, como é que funcionavam essas atividades. Bom, e para a gente começar o nosso papo de hoje, para a gente começar a falar um pouquinho sobre esse assunto expansão marítima e comercial europeia, eu trouxe uma questãozinha para a gente começar a desenvolver esse pensamento aí. Vamos falar sobre ela rapidinho? Olha só. Atividades marítimas e comerciais no início do século XV, ou seja, vamos falar sobre um domínio das navegações, sobre um monopólio do Mediterrâneo, conhecido como monopólio do Mediterrâneo pelo autor chamado Gilberto Cotrim. No seu livro ele fala que esse domínio das atividades marítimas e comerciais no início do século XV era conhecido como monopólio do Mediterrâneo. Então, olha só, sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV, é correto afirmar que, exceto, então repetindo, olha só, sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV, é correto afirmar que, exceto, ou seja, sobre as atividades comerciais no início do século XV, sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV. O que eram especiarias e artigos de luxo no início do século XV? Diz a história que existiam produtos muito valorizados no mercado europeu que vinham do Oriente, de regiões como a Índia, por exemplo, que eram as especiarias. O que eram especiarias? Produtos ligados à área de condimentos, de temperos, cravo, canela, noz moscada, enfim. Fora esses produtos, especiarias e artigos de luxo, tínhamos também os artigos de luxo, né? Especiarias e artigos de luxo. O que eram artigos de luxo? Joias, seda, tecidos variados, louças, porcelanas, joias, perfumes, artigos de luxo. Então, tanto as especiarias quanto os artigos de luxo vinham do Oriente, partiam do Oriente para o mercado europeu. Bom, e essas atividades, elas eram exercidas, elas eram dominadas, né, por determinados comerciantes da época, determinados burgueses da época. Bom, e essa questão fala um pouco sobre esse domínio, sobre esse monopólio. Olha só, sobre esse comércio de especiarias, olha só, especiarias e artigos de luxo, ou seja, temperos e perfumes, joias e outros, que ocorreram no início do século XV. O que é correto falar sobre essas atividades? Olha só, letra A. O que fala a letra A? Essa atividade comercial das especiarias e artigos de luxo eram dominadas pelas cidades de Gênova e Veneza, ou seja, cidades italianas. Olha só, o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV eram dominados pelas cidades italianas de Gênova e Veneza? Bom, eram dominados pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Então essa opção está correta. Por que essa opção está correta? Diz a história que em um dos movimentos de cruzadas, especificamente na Quarta Cruzada, houve um domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza, sobre uma região conhecida como Constantinopla. E o porto da cidade de Constantinopla é importantíssimo nesse período para abastecerem os burgueses, para que eles pudessem distribuir as especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu. Ou seja, a letra A está correta. Gênova e Veneza dominavam essas atividades, essa distribuição das especiarias e artigos de luxo. Mas eu quero
eu quero a errada, eu quero o exceto. Olha só, então vamos ver se a errada está na letra B. Olha só, o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV tinham o porto de Constantinopla como importante ponto de ligação com o mercado europeu. Olha só, o porto de Constantinopla. O porto de Constantinopla era um porto importante para a distribuição das especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu? Sim, não só o porto de Constantinopla, mas outros portos também eram importantíssimos nessa dinâmica de abastecimento do comércio até o início do século XV. Cidades italianas como Gênova e Veneza, por exemplo, burgueses de Gênova, burgueses de Veneza, genoveses, venezianos, iam até Constantinopla, o porto de Constantinopla, pegavam essas especiarias e artigos de luxo e enviavam para o mercado europeu. Então a letra B está correta, eu quero a errada. Então, o porto de Constantinopla era utilizado como importante ponto de abastecimento para especiarias e artigos de luxo que eram enviados para o mercado europeu. Está correto. Letra C. Então, letra B está correta. Vamos analisar a letra C aí. Era comum as navegações pelo mar Mediterrâneo para o comércio das especiarias e artigos de luxo ocorrerem no início do século XV. Era importante, era interessante a navegação pelo mar Mediterrâneo? Sim, diz a história que o mar Mediterrâneo, até o início do século XV, era o foco das grandes navegações ali para abastecer, para fazer a ligação entre os mercados orientais e o mercado europeu. Para o envio das especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu, era fundamental a navegação pelo mar Mediterrâneo. Ora, então a letra C está correta, eu quero a errada, eu quero a opção que está errada. Vamos analisar a letra D aí. Cravo, canela, pimenta, perfumes, joias, tecidos e seda eram produtos muito valorizados no mercado europeu? Bom, o que são esses produtos? Cravo, canela, pimenta, perfumes, joias, tecidos, seda e outros produtos. Ora, especiarias, olha só. Cravo, canela, pimenta, especiarias, perfumes, joias, tecidos, artigos de luxo, ou seja, especiarias e artigos de luxo eram produtos muito valorizados no mercado europeu no início do século XV? Eram. Olha só, então sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV, o que é correto? É correto que esses produtos tinham uma grande procura no mercado europeu no início do século XV, ou seja, a letra D está correta. Vamos analisar a letra E. Olha só o que diz a letra E. O monopólio do mar Mediterrâneo, era exercido por Portugal e Espanha. O que é o monopólio do mar Mediterrâneo? Bom, segundo Gilberto Cotrim, em seu livro, que é um dos livros apontados pela bibliografia da ESA como bibliografia sugerida do concurso da ESA, quem exercia o chamado monopólio do mar Mediterrâneo eram as cidades italianas de Gênova e Veneza. Ou seja, quem exercia o monopólio do mar Mediterrâneo no início do século XV não era Portugal e não era a Espanha. Até o início do século XV, quem dominava o envio das especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu eram as cidades italianas de Gênova e de Veneza, ou seja, burgueses de Gênova, genoveses, e burgueses de Veneza, os venezianos, ou seja, gabarito letra E.
a letra E está errada. Sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV, é correto afirmar que, exceto, ou seja, o que está errado sobre esse comércio? Que o monopólio do Mediterrâneo, o monopólio das especiarias e artigos de luxo eram dominadas pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, e não por Portugal e Espanha. Gabarito da questão, letra E. Mas ainda falando sobre essa questão, vamos analisar algumas questões interessantes aqui. Olha só, vem comigo. Bom, diz a história que até o início do século XV, diz a história, que até o início do século XV, as cidades italianas de Gênova e Veneza dominavam o envio das especiarias e artigos de luxo para o mercado europeu. Como é que funcionava essa dinâmica, né? Como é que a gente entende que funcionava essa dinâmica? Ora, vamos lá, vamos tentar fazer aqui um esboço rápido. Aqui eu tenho a Europa. Aqui eu tenho a Europa. Aqui eu tenho o Oriente, como por exemplo a Índia, um importante ponto produtor de especiarias, por exemplo. Aqui eu tenho um ponto importantíssimo dentro dessa minha dinâmica, o porto de Constantinopla, um porto de Constantinopla, de onde partiam as embarcações para abastecer o mercado europeu. Não podemos esquecer que aqui eu tenho a África. Aqui eu tenho a África. Aqui na Europa, eu tenho esse ponto importantíssimo das cidades italianas de Gênova e Veneza. Então, o que diz a história sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV? Diz o seguinte, que para abastecer o mercado europeu, as cidades italianas de Gênova e Veneza exerciam um domínio sobre o comércio do porto de Constantinopla para buscar as especiarias e artigos de luxo. O que acontece aqui nessa dinâmica? As especiarias e artigos de luxo, elas partiam de pontos produtores aqui do Oriente para o porto de Constantinopla. E do porto de Constantinopla existia essa distribuição para o mercado europeu. E como nós estávamos falando na questão anterior, o que é importante a gente analisar aqui? Bom, aqui do Oriente, de regiões como Índia, China e outros, haviam produtos, especiarias e artigos de luxo que eram enviados para o porto de Constantinopla. E do porto de Constantinopla, cidades italianas como Gênova e Veneza exerciam um domínio comercial sobre aquela região, pegando esses produtos e abastecendo o mercado europeu. Agora, existe uma outra informação interessante também, que além do porto de Constantinopla, existiam outros portos que também eram utilizados por cidades italianas, por exemplo, Veneza. Os venezianos utilizavam também como, por exemplo, a Síria, e Alexandria. Então, não só o porto de Constantinopla, mas também o porto da Síria
e Alexandria, aqui no Egito, eram utilizados principalmente pelos venezianos para buscar produtos e distribuírem pelo mercado europeu. Agora, o que é interessante? Que toda essa distribuição era feita por meio de navegações, né? Genoveses e venezianos se valiam de navegações para distribuir para a Europa esses produtos. E qual era o mar navegado? Qual era o mar utilizado para essa distribuição? Ora, o mar Mediterrâneo. Ok? O mar Mediterrâneo. Então, resumindo a nossa brincadeira aqui da questão anterior. Na questão anterior, nós falamos sobre o seguinte. Ora, sobre o comércio das especiarias e artigos de luxo no início do século XV. O que está errado? Bom, errado estava que quem dominava esse negócio era a Espanha e Portugal. Ok? Quem dominava o abastecimento da Europa com especiarias e artigos de luxo no início do século XV não era Espanha e Portugal. Espanha e Portugal eram abastecidos com as especiarias e artigos de luxo que entravam no mercado europeu. E quem fazia esse abastecimento? As cidades italianas de Gênova e Veneza. Gênova e Veneza tinham o que a gente conhece como o monopólio do mar Mediterrâneo. O monopólio do mar Mediterrâneo. Então, o monopólio do mar Mediterrâneo era esse domínio das cidades italianas de Gênova e Veneza até o início do século XV. Mas por que até o início do século XV? Porque no início do século XV, a burguesia europeia vai começar a se mobilizar para romper com esse domínio de Gênova e Veneza. Por quê? Porque se só Gênova e Veneza tinham esses produtos, dominavam a distribuição desses produtos, eles colocavam o preço que eles queriam, ou seja, eles colocavam o preço lá em cima, lá no alto. Bom, para romper com esses altos preços, para romper com esse domínio, burguesias europeias, burgueses europeus começam a pensar como podemos fazer para sair da mão de genoveses e venezianos. Como podemos fazer para romper com o monopólio do mar Mediterrâneo. Então, a burguesia europeia, desligada de Gênova e Veneza, vai começar a pensar numa forma de sair da mão de Gênova e Veneza, de genoveses e venezianos, deixar de pagar caro e começar a comprar produtos mais baratos. Nasce aí um assunto importantíssimo que é a expansão marítima e comercial europeia. Como que a expansão marítima, ou também conhecida como grandes navegações, nascem? Elas nascem, dentre outros motivos, para buscar um caminho, uma rota alternativa que levassem esses outros burgueses até os mercados orientais, sem passar pela rota tradicional, que era a rota do mar Mediterrâneo. Ou seja, para romper com o monopólio do mar Mediterrâneo, para romper com o monopólio de Gênova e Veneza, nascem as grandes navegações. Mas sobre grandes navegações, sobre inícios de grandes navegações, a gente vê numa outra oportunidade, no outro videozinho. Valeu? Bom, galera, então é isso aí. Bom, monopólio do Mediterrâneo é monopólio de Gênova e Veneza. Monopólio do Mediterrâneo é domínio de genoveses e venezianos sobre o comércio no início do século XV. Monopólio do Mediterrâneo é o domínio das navegações pelo mar Mediterrâneo pelas cidades italianas de Gênova e Veneza, principalmente Veneza, que exercia domínios significativos sobre os portos de Constantinopla, Síria e Alexandria, beleza? Que você também pode obter em outras bibliografias, como Constantinopla, Trípoli e Egito. Valeu, galera? Um forte abraço para vocês, estamos junto. E o seguinte, ó, pega essa aí, porque com a gente, juntinho, a gente, ó, concorrência zero. Vamos com tudo, valeu, forte abraço para você, a vitória é nossa.